Caros irmãos, diácono Reinhold, diácono Antônio, caros irmãos, eu dizia ontem que esse evangelho, mesmo o evangelho de ontem, né, já primeiras vésperas e hoje também, foi muito providencial para a nossa novena de São Judas Tadeu e inclusive para o 7º dia da novena. Qual o tema de hoje? Davi, o rei Davi, esse é o 7º dia. E a gente está fazendo aí essa história da salvação e por isso hoje bateu o 7º dia. E eu tenho mudado sempre, desde que a gente começou na segunda-feira, a primeira leitura e o salmo respectivo, para pegar o personagem do Antigo Testamento que nós estamos tratando no dia. Mas eu achei que não conviria mudar no domingo, porque a liturgia de domingo tem mais força. Não vamos mudar. E aí a minha surpresa de ver que justamente o Evangelho, nós temos Bartimeu chamando Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Como a providência foi arrumando tudo, né? Olha que coisa boa. E um outro motivo também providencial para esse Evangelho cair justamente hoje, nessa novena, é porque nós estamos na novena do nosso padroeiro, claro, São Judas Tadeu. E eu dizia ontem, quero repetir isso hoje, é um dos melhores evangelhos, um dos melhores episódios ou passagens do evangelho, na minha opinião, para nós entendermos o sentido e o valor que tem a intercessão dos santos, São Judas Tadeu e todos os outros, inclusive a Virgem Maria, São José e todos os santos. Como compreender a intercessão dos santos? Eu queria voltar nesses temas, né? Primeiro nós vemos isso, Bartimeu, esse personagem que aparece hoje, e sai muito bem no Evangelho. Não quero me estender muito, me repetir no que nós vimos ontem, mas justamente ver como ele aparece só aqui nessa passagem, mas ele se sai muito bem. Cego, mendigo, ali à beira do caminho, ouve falar que Jesus passou e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E eu dizia, e repito hoje, sempre que nós fizermos esse pedido a Deus, nós seremos atendidos. Sempre que nós fizermos esse pedido a Deus e pedirmos a Deus piedade, misericórdia, perdão, sempre Deus nos ouvirá e nos atenderá. Nem sempre Ele vai nos atender quando nós pedimos saúde para nós ou para os nossos. Nem sempre Ele vai nos atender quando alguém estiver à beira da morte, nós pedimos o dom da cura. Nem sempre. Quando nós estamos desempregados e pedimos um emprego, quando a menina está sozinha e pede um namorado, ou vice-versa, nem sempre vamos ser atendidos. Quando pedimos proteção a Deus, isso não nos livra de assaltos ou contratempos. Mas esse pedido aqui sempre será atendido. Então vamos guardar isso. Sempre que nós pedimos a Deus piedade, misericórdia, Ele vai nos ouvir prontamente, imediatamente. Porque tem isso também. Nem sempre o tempo de Deus é o nosso. A gente pede e nem sempre é na nossa hora. Depois a gente consegue a graça mais tarde. A gente diz, Deus tarda, mas não falha, né? E Dom Helder dizia, não é Deus que tarda, nós é que somos apressados, a gente quer no nosso tempo. Que sabedoria dele, é verdade. Enfim, nem sempre é no nosso tempo, mas esse pedido aqui é imediato. A misericórdia de Deus é pronta ali, o braço estendido. Perdão, Senhor, piedade, o perdão vem na hora, a misericórdia de Nosso Senhor é imediata. Deus não fica regateando para nos perdoar, é pronto em perdão. Nós cansamos de pedir perdão. Nós cansamos de nós mesmos, nós nos cansamos das nossas próprias misérias, mas Deus não se cansa. O Papa Francisco disse isso há pouco tempo, com tanta simplicidade, mas eu acho que nesses anos de ministério dele foi uma das palavras mais sábias dele, se não a mais sábia. Deus, ele fala assim, Deus nunca se cansa de nos perdoar, nós é que cansamos de pedir perdão. E é verdade, né? Nós temos essa experiência. Não, se fosse eu não me perdoava mais não. Pois é, mas é Deus, Ele vai te perdoar. Mas eu já estou abusando da misericórdia de Deus. Não, mas peça perdão, peça misericórdia. Deus conhece os nossos corações. A gente vai ver um pouco isso, sobre um coração de carne, com fraquezas, miserável, mas um coração de carne, que é o coração de Davi. Enfim, então, para dizer, ele pede piedade e ele é atendido. E aí ele se sai bem por causa disso. Muitos começam a repreendê-lo. Muitos o repreendem, mandando ele cala a boca, está à beira do caminho ali, cala a boca. Mas ele não deu ouvidos. E ele começou a gritar mais ainda. Mas que inconveniente esse mendigo. Começou a gritar mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Chegou no ouvido de Jesus. Jesus parou e falou, chamai-o.
E aí ele dá um bom exemplo para nós, Bartimeu, porque ele nos mostra a quem ele deu ouvidos. Não deu ouvidos àqueles que o repreendiam, que o criticavam, talvez que o perseguiam, eram injustos com ele, mas ele deu ouvidos a quem disse para ele assim: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha a força dessas palavras, né? A gente podia anotar elas assim num papel, né? Coragem, levanta-te, Jesus te chama, né? E colar em algum lugar para a gente ver na porta assim do quarto, toda hora quando você entrar ou sair de casa você vê ali, né? Ou então no espelho do banheiro, todo dia que eu for escovar o dente eu vou ver lá: coragem, levanta-te, Jesus te chama. A gente está meio abatido, meio com sono, né? Meio lá desanimado. Vamos lá, coragem, levanta, Jesus está te chamando. E aí eu dizia, por isso que eu acho essa uma boa passagem também para falar da intercessão dos santos, porque aqui eu vejo justamente os santos, aqueles que estão na terra, que nos ajudam. Quantos irmãos nós temos? Que bom que nós não estamos sozinhos e não caminhamos sozinhos. Deus sempre na sua providência vai colocar pessoas boas ao nosso lado, que vão nos estimular, que vão dizer: coragem, confiança, não tenha medo, estamos aqui, nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com a igreja a caminho juntos. Sempre nós teremos pessoas que vão nos ajudar, mas no céu também nós temos aqueles que são para nós, os santos, modelos e intercessores. Assim a igreja apresenta os santos para nós, eles são modelos e intercessores. São Judas Tadeu, é um deles, e todos os outros. Modelos porque são isso, são exemplo para nós. Como quer dizer sempre de pé para nós: olha, nós conseguimos, então vocês também podem conseguir. Nós fomos fiéis, apesar das tribulações e das cruzes, nós vencemos. Com a graça de Deus é possível, então vocês também podem conseguir. E é nesse sentido que eles intercedem por nós e nos ajudam. Nós não podemos entender os santos como se fosse ali um intermediário entre nós e Deus. Eu tenho para mim que não dá para entender isso. Talvez até numa linguagem humana a gente use isso, mas não, então não, a gente não precisa. Jesus está muito próximo de nós, muito perto. Nós não precisamos de intermediários. Não é como uma autoridade civil que a gente tem que conversar ali com o assessor para conseguir chegar. Vai lá, fala com ele que você é mais amigo, mais próximo, vai conseguir um favor para mim. Não é assim. Se fosse assim, ia ficar até feio, né? Seria um nepotismo espiritual, sei lá, invocar os santos porque ele é mais amiguinho de Jesus, ele está mais pertinho. Não precisamos, Jesus está muito próximo de nós. O santo não é um intermediário entre nós e Jesus, não é. Nós não precisamos disso. O santo é um mediador, é alguém que nos motiva, é esse aqui. Jesus está sempre nos chamando, sempre perto de nós chamando: vem, chama ele ali, pode vir você. Mas às vezes nós estamos abatidos, desanimados, à beira do caminho, jogados lá, cobertos com o nosso manto, nos escondendo. E aí alguém se aproxima de nós e nos diz: coragem, levanta-te, Jesus está te chamando. Esse é o santo. O santo é aquele que nos motiva a seguir Jesus, que diz: vale a pena e é possível. Por isso a igreja os apresenta. Não é para que fique povoado ali a nossa devoção e assim por diante, não, mas é porque eles de fato nos motivam a seguir Jesus, como eles foram fiéis também a Jesus, e nós os veneramos como amigos, como companheiros de caminhada que foram à nossa frente, mas nós, inspirados por ele, vamos também. Então, todos seguindo o mesmo Cristo, né? Então essa é a lógica dos santos. Por isso eu disse que eu tenho para mim que essa passagem de Bartimeu, por causa desses que dele se aproximam e dizem: coragem, levanta-te, Jesus te chama, e ele dá um pulo e vai até Jesus. Ou seja, não eram intermediários entre ele e Jesus, mas foram motivadores, foram exemplo, foram motivadores, foram intercessores. Jesus falou: vai lá, chama lá. Eu acho que esse é um episódio que explica muito bem para nós a intercessão dos santos. Por isso, foi a providência mesmo que quis colocá-lo aqui hoje, nessa novena de São Judas Tadeu. É preciso que nós entendamos isso, né? Tem para mim, isso vale para mim, para vocês também. E essa questão do Davi, então, hoje, Jesus como filho de Davi. Eu queria dar uma palavra também sobre isso, já que é o tema da nossa novena, 7º dia, Davi. Muitas coisas nós poderíamos falar sobre Davi. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Como falar sobre o rei Davi, que é uma figura tão cara a Israel. Os judeus, eles têm talvez 3 grandes personagens que para eles são ícones assim. Primeiro, Abraão, nosso pai na fé, nosso patriarca. O povo de Israel nasce com Abraão, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Depois, Moisés, que
que os liberta da escravidão e os conduz à terra prometida. Moisés, por quem eles receberam a lei, a expressão da vontade de Deus, como veneram e amam a Moisés os israelitas, os judeus. E com justiça nós vimos, porque nunca pensou em si, sempre pensou no povo, intercedeu por eles, se dispôs a dar a vida por aquele povo. Por isso, uma imagem muito clara de Jesus, é alguém que aponta para Jesus. E a terceira figura, muito amada por Israel, é Davi, o rei Davi. Que carinho tem o povo pelo rei Davi, o povo de Israel. Até hoje, os judeus esperam o filho de Davi, o grande Messias, que vai vir restaurar o reino de Davi. E eu queria dar uma palavra sobre isso, para nós entendermos, né? Quando o povo toma posse da terra prometida, nós vimos ontem com Josué, não quero fazer todo um histórico aqui da história da salvação, mas alguns elementos, né? Então, eles tomam posse da terra prometida com Josué, as 12 tribos começam a se estabelecer ali na terra, eles que eram nômades pelo deserto, ou seja, peregrinos, se estabelecem agora, e começam a viver ali do fruto da terra, e assim por diante. Então se espalham ali nas 12 tribos, no que hoje é a terra santa, ali a terra de Israel. E eles não tinham um rei que os unificasse, eles tinham os juízes que julgavam as questões. Por isso nós temos lá o livro dos juízes. Alguns são mais famosos, Sansão era juiz, também Débora, juíza, olha aí, e muitos outros. O que unificava as 12 tribos? Era a lei dada por Moisés, portanto, era o seu Deus. Então, todos os povos tinham os seus reis, mas o rei de Israel era o próprio Senhor, era o próprio Deus que reinava sobre aquele povo, e eles tinham juízes para julgar as questões. Mas com o tempo, à medida que foi passando o tempo, eles, cercados por outros povos, eles começaram a querer um rei para eles também. E nessa época foi no momento de Samuel. Samuel foi um grande profeta que apareceu em Israel, e ele teve uma particularidade. Ele era reconhecido como uma autoridade religiosa, como um enviado de Deus e um profeta pelas 12 tribos. Porque ele foi criado desde pequeno no templo. Na época não era o templo de Jerusalém ainda, que foi construído por Salomão, mas era o santuário em Silo, que era uma cidade lá onde ficava a arca. E o povo ia em peregrinação, quem cuidava era o sacerdote Eli, com sua família, e Ana, então, que era estéril, vai fazer uma oração, pedindo a Deus o dom da vida, o dom da fecundidade, e ela faz um voto, que se ela tivesse um filho, logo depois de desmamá-lo, ela o ofereceria a Deus, e ela de fato engravida, até pela intercessão de Eli, e depois que desmama então Samuel, desde pequeno, ela o entrega para servir a Deus, e por causa disso, Deus sempre o acompanhou, a mão de Deus estava com ele, cresceu com Samuel, e Samuel, sempre, tudo que ele falava se cumpria, Deus não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Samuel foi então um grande profeta e começou a ser reconhecido pelas 12 tribos. E aí o povo de Israel começou a ver nisso uma oportunidade de ter um rei, semelhantemente às outras nações. Por quê? Porque quem Samuel ungir como rei, vai ser reconhecido por todas as tribos como rei legítimo. Por quê? Porque foi ungido por Samuel. Então foi Deus quem constituiu. Só que Samuel não queria dar um rei para o povo. Por quê? Vamos lembrar, quem que eu disse que era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? O próprio Senhor, o próprio Deus. Por isso Samuel não queria dar um rei para Israel. Porque Samuel pensava, vocês estão rejeitando a Deus. O rei vai ser um representante de Deus, vocês não precisam, Deus reina sobre vocês, está bem assim. Não, mas a gente quer um rei, começaram a insistir, Samuel começou a ficar triste com isso, e um dia Deus falou para ele, Samuel, dá o que eles estão pedindo, dá a eles um rei, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Quer dizer, Deus faz ali a vontade do povo, mesmo sabendo que estava sendo rejeitado. A gente pensa talvez no filho pródigo, pedindo a herança, e o pai, mesmo a contragosto, dá a herança para o filho, mesmo sabendo que aquilo era rejeitá-lo, era dizer, eu não quero mais nada do Senhor. Para mim, o Senhor, meu pai, é como se tivesse morrido. Eu só quero o seu dinheiro. É como se tivesse falado isso, pedir herança em vida, que é isso? E mesmo assim, aquele pai dá. Então, não despertar o amor até que ele queira. Na hora que ele quiser, ele vai voltar e eu vou estar de braços abertos para ele. E foi um pouco assim que aconteceu com o povo de Israel, quando o primeiro rei é constituído, o rei Saul, que não procedeu bem, não agiu de acordo com a vontade de Deus. Não cabe agora entrar nos vários aspectos, mas consultou necromantes. Depois, quando Deus mandou
ele não pegar os despojos das outras nações, né? As armas, o ouro das outras nações, porque eram ofertas aos deuses, ele quis para si, enfim. Então ele acaba sendo afastado. E Deus, já falando a linguagem do povo, resolve então escolher para si um rei segundo o seu coração. E aí nós temos o rei Davi. É aí que Davi aparece na história de Israel, como um rei segundo o coração de Deus. Encontrei um jovem segundo o meu coração, e é ele que eu quero que reine sobre meu povo. E Samuel vai então à casa de Jessé, pai de Davi, e unge Davi ainda menino, ele que tangia lá o rebanho, um jovem, ainda um menino, Deus o unge. E diz a Escritura de uma maneira muito bonita, que a partir daquele momento, o Espírito de Deus se precipitou sobre aquele jovem, como se o tivesse tomado por inteiro. Semelhante ao que aconteceu com a Virgem Maria, quando o Espírito fecunda nela. Então, bonito isso, essa imagem. E aquele menino, então, começa a fazer o caminho ali junto com Deus, até chegar ao reinado. Aí nós temos a passagem talvez mais conhecida do rei Davi, que é... Qual é a passagem mais conhecida do rei Davi, gente? Davi e Golias, é ou não é? A gente já pensa logo nessa, né? Davi e Golias. Inclusive é a passagem que está ali. Quem viu lá o quadro que está montado hoje? Aliás, façam isso, tenham esse cuidado. Todos os dias o pessoal está montando ali no mural, à direita de quem entra ali. Com muito carinho eles estão colocando lá todos os dias o tema... Estão colocando lá quem é o personagem do dia, uma imagem. Tem lá uma gravura de Davi lá, lançando a pedra na cabeça de Golias, enorme ali. Então é a primeira passagem que a gente pensa, Davi e Golias. Passagem importante sem dúvida, mas não é a mais importante. Ali ele já mostra o seu valor. Deus já mostra como está com ele e como ele está disposto a defender Israel dos inimigos, e a partir dali seu nome vai crescendo até que ele de fato se torna o rei de Israel, começa a reinar sobre Israel, perseguido por Saul, mas começa a reinar sobre Israel. E aí depois, mais para frente, nós temos a passagem, essa sim, mais importante de Davi, que é justamente a promessa que Deus faz a ele por meio do profeta Natã. Essa, sem dúvida, é a passagem mais importante da vida do rei Davi. Davi queria construir um templo para colocar nele a Arca da Aliança, que era aquela arca de ouro onde ficavam as tábuas da lei. E aí, por causa disso, ele fala com o profeta: poxa, eu moro aqui num palácio e a Arca da Aliança fica numa tenda de pano, eu vou construir um templo para o Senhor? E aí Natã fala: faz como te achar melhor, porque Deus está contigo. Mas naquela noite Deus fala com o profeta Natã: alguma vez eu pedi para alguém construir para mim uma casa? Quando eu caminhava com o povo pelo deserto? Eu preciso de uma casa construída por mãos humanas? Diga a Davi que não precisa me construir uma casa, eu é que vou construir uma casa para ele. Ou seja, eu é que vou firmar a sua descendência, eu que vou estabelecer do seu filho uma descendência para sempre. Um filho seu que vai construir uma casa para mim, sim, mas eu que vou firmar a sua realeza, a realeza, a dinastia, a casa de Davi. Eu vou firmar o seu reino e vou suscitar um descendente que vai reinar para sempre. E aí começa, ali naquele momento então, depois de toda a história dos patriarcas com Abraão, depois de toda a história de Moisés no deserto, de Josué, dos juízes, depois com o rei Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, 1050 anos antes de Cristo, começa a expectativa messiânica, a espera pelo Messias, pelo ungido, pelo consagrado, que iria estabelecer um reino para sempre. Esperavam que fosse Salomão, filho de Davi, que reinou e realmente construiu o templo, mas depois o reino se dividiu, e o povo de Israel começou a ser entregue aos povos inimigos, primeiro os babilônios, assírios, ninivitas, depois os persas com Ciro, depois o Império Grego com Alexandre Magno, na época de Jesus o Império Romano, e sempre subjugados pelos outros. E aí por isso é que surge e cresce no coração do povo de Israel a expectativa por esse Messias, queria reinar soberano, e que estabeleceria um reino como o reino de Davi, porque Davi não pagava tributos a ninguém. Davi era soberano, vencia todas as guerras, todos os povos ao redor temiam Israel, nenhum inimigo vencia Israel na época do rei Davi. O povo de Israel era um povo soberano, forte e vigoroso com o rei Davi. E aí depois é que ele começou a ser subjugado pelas outras nações. Então daí a gente vê a expectativa messiânica e a gente entende por que as pessoas queriam constituir Jesus rei. E por que esperavam que era esse o messianismo de Jesus, que ele iria estabelecer o reino de Israel como um Messias político, como um rei das coisas aqui da terra. E entendemos por que Jesus fugiu sempre desse messianismo.
O meu reino não é desse mundo. O meu reino é do céu. Jesus é de fato o filho de Davi. É o descendente de Davi e é o Messias. Mas o seu messianismo ultrapassa muito aquilo que o povo de Israel esperava. Ele não era Messias só para o povo de Israel, mas para todos os povos e nações. E o seu reino não é deste mundo, mas é um reino realmente eterno. Não apenas um reino duradouro, mais que isso, um reino eterno. Então a gente vê também, é importante a gente entender por que essa é a passagem mais importante da vida do rei Davi, que é a promessa messiânica que é feita ali. Tem muitas outras passagens importantes da vida de Davi, do rei, que a gente poderia pegar. E eu andei pensando muito sobre isso e o que trazer. Mas dito isso, passando, falando sobre esse tema mais importante, que eu acho que é importante a gente guardar, sobre o rei Davi e sobre a expectativa do Messias que viria após ele, tem um outro aspecto que eu queria abordar aqui e que fala bem do seu coração e da grandeza do seu coração e que é menos conhecido, são episódios menos conhecidos e que passam despercebidos. Esse nem tão despercebido é quando Davi trai a Deus. E nós conhecemos o pecado de Davi quando ele era rei e ele acaba trazendo Bersabé, que era mulher de Urias, o hitita, e se deita com ela. Urias estava na guerra, junto com seu exército. Sua esposa ficou. E ele tinha muitas mulheres. Davi tinha muitas mulheres. Naquela época isso era permitido ao rei. Mas todas solteiras. Não podia ter uma mulher casada. A mulher casada pertence ao seu esposo. Ele não pode tomar uma mulher casada. Ele poderia tomar uma mulher solteira, porque ele era o rei. E ele tinha lá inúmeras concubinas, as cortesãs e tudo. Mas bem, ele toma a mulher de Urias, o hitita. E aí ela depois avisa ele, olha, estou grávida. E agora? Ele chama Urias lá da guerra, manda Urias ir para casa, se deitar com a esposa. Urias não faz isso, porque durante a guerra eles estavam em abstinência. E ele dorme na varanda da casa, e avisa ao Davi, Davi, Urias não dormiu com a mulher não. Ele fala, meu Deus do céu. Ele chama Urias, e aí, como é que está lá na guerra? Está tudo bem? Estou matando, estou morrendo, está tudo em ordem lá? Está tudo certinho? Como é que está? Está tudo bem, muita lança, muito sangue, está tudo bem, está tudo legal. Muito bem, vamos aqui, vamos tomar um vinho aqui. Embriaga Urias, vai para casa, vai para casa. Urias falou, vai para casa, deita, dorme com a sua esposa. Embriagou ou não embriagou muito, porque ele queria que Urias comparecesse lá, enfim. Mas o fato é que Urias, mais uma vez, dorme na varanda. Não entra, não se deita com sua esposa. E agora? O que Davi vai fazer? Davi manda uma carta selada ao comandante do exército, por meio de Urias. Urias é que leva a carta selada, não abre, entrega ao comandante. E na carta estava dizendo, coloca Urias no pior lugar da batalha, onde ela estiver mais dolorosa, mais grave, onde tiver os piores soldados, porque Urias tem que morrer. É isso que ele faz. Olha como é que um pecado vai puxando o outro, vai uma bola de neve. Pois bem, aí depois vem Natan falar com ele. Oi Davi, como vai? Tudo bem? Tudo bem, que bom, salve. Davi, tem um problema aí, rapaz, aconteceu um probleminha no teu reino. Eu falei, o que foi? Olha, um homem, ele era muito rico, tinha um rebanho enorme, cheio de ovelhas. Seu vizinho, pobre, coitado, pobrinho, tinha uma ovelhinha só. Aí chegou uma visita na casa do rico, em vez dele matar uma das suas ovelhas, ele foi lá na casa do vizinho, pegou a única ovelha do vizinho, matou e serviu para o seu vizinho. Aí Davi falou assim, esse homem merece a morte. Aí Natan falou assim para ele, esse homem és tu. Olha só a força dessa palavra, e a coragem do profeta de dizer isso para o rei, que podia virar para o soldado e falar assim, passa a cabeça dele aqui, que ele falou, não gostei, não é assim que se fala com o rei. Não, profeta, sem medo de falar a verdade, esse homem és tu. E é verdade, E Natan ainda disse, você tinha todas as mulheres do reino, você vai pegar a mulher que não pode, vai pegar a única de Urias, teu soldado, fiel a você, tão fiel que depois quando você mandou ele se deitar, não posso porque eu estou de abstinência junto com o teu exército. Olha aí, e você fazer isso com ele. E aí Davi fala, pequei contra o Senhor, e se arrepende profundamente, amargamente. E nós temos o Salmo 50, e ele chora o seu pecado, e nunca mais ele peca. Então, isso é forte também em Davi, Como ele fala, Senhor, arranca do meu peito esse meu coração de pedra, e me dá um coração novo, um coração de carne, um coração que se compadeça, que não faça mais isso. Então ele é modelo para nós de penitência também.
E por causa desse pecado, isso muda a vida de Davi. Ele reconhece, né, que ele é pecador, ele passa a ser mais misericordioso. Justamente porque ele experimenta a misericórdia de Deus, ele passa a ser um rei muito complacente, muito misericordioso com o seu povo por causa disso. E aí tem algumas passagens, essas que eu queria trazer só no final da sua vida, porque como Davi mostra ali o valor realmente do seu coração. Não quero me estender muito já, mas só mais acho que mais 5 minutinhos. Então ele já está no final da sua vida, e o que acontece assim, não ainda no final da vida, não era idoso, mas já há muitos anos que ele tinha um reino, já tinha filhos, já adultos e tudo, e um dos seus filhos, Absalão, começa a fazer ali uns arranjos e uns acertos com outros povos, com generais que estavam insatisfeitos, e começa a tentar derrubar o seu próprio pai do reinado para tomar o trono de Davi. Ele começa ali uma conspiração dentro do povo de Israel e tenta derrubar o seu pai. Depois a coisa começa a crescer tanto, Davi já era rei há muito tempo, então há um desgaste natural, Absalão era novo, assim por diante, começa a convencer muita gente. Davi precisa fugir. E Davi foge dali do centro de Jerusalém. Jerusalém foi estabelecida, foi tomada por Davi. É a cidade de Davi, até hoje é chamada Jerusalém, a cidade de Davi. Ele foge de Jerusalém, com alguns poucos, um exército reduzido, que estava com ele, que o acompanha, que permanece fiel, porque um exército grande, junto com Absalão, o persegue e quer matá-lo. E então ele se refugia, atravessa as montanhas. Está lá no 2º livro de Samuel. Vale a pena ler, quem quiser depois pegar. São trechos bonitos, assim, fortes. Uma grande aventura que Davi enfrenta, mas o que é mais bonito de fato é que a gente vê o coração que ele tinha. E ele começa a fugir então da presença de seu filho, porque o seu filho queria matá-lo. E vai com aquele pequeno exército. E aí, 2 coisas, no momento decisivo, mas antes eu queria pegar um outro trecho, que é com Semei. Semei é um personagem que aparece ali nesse momento, enquanto Davi está fugindo. Semei era um homem comum, era um Zé Ninguém, para dizer assim, da tribo de Saul, da tribo de Benjamim, portanto de Saul, que era rei antes de Davi. E ele começa a criticar abertamente, a falar contra Davi e a humilhá-lo publicamente e caluniá-lo, dizendo que ele usurpou o trono de Saul. Não é verdade. Deus é que tirou, está na escritura, o trono de Saul e entregou a Davi, porque Saul se portou mal. Ele começa a criticar: vai, homem sanguinário, assassino, ladrão, bandido, você que usurpou o trono de Saul, bem feito, até o teu filho que é a tua morte, foge mesmo, foge da cidade, porque você não vale nada. Falando isso para o rei, ele ainda era o rei. E ele vai andando e fugindo, e ele ia ao lado, fazendo poeira, fazendo barulho, uma pessoa, provavelmente um homem desequilibrado, perturbado, mas que vai agredindo Davi com palavras duras. E aí aqueles mais próximos de Davi, braço direito, braço esquerdo, falam assim: Davi, deixa a gente descer ali e passar a espada na cabeça dele, no pescoço, deixa que a gente corta rapidinho, deixa a gente, autoriza, só me autoriza para eu cortar o pescocinho dele a fio de espada ali, por favor, Davi, deixa eu passar a fio de espada aqui. E aí o outro pede: deixa eu passar, deixa que eu vou ali, mato ele rapidinho, não vou nem precisar repetir o golpe, vai ser uma coisa rápida. Esse homem fazendo barulho, levantando poeira, falando, te agredindo, e Davi fala assim: não façam isso, deixa, se Deus na sua providência está deixando que ele me amaldiçoe, quem sou eu para dizer que não? Pensem comigo, ele diz para os seus soldados: se até o meu filho, fruto das minhas entranhas, está me perseguindo de morte, como eu posso me queixar desse homem de outra tribo falar essas palavras duras para mim? Deixa ele me amaldiçoar, se Deus quiser vai sustentar, senão essas palavras vão cair por terra. Mas não interessa, deixa que Deus vai julgar, não façam nada contra ele. E ele preserva a vida daquele homem. E diz o texto continua dizendo: e assim foram Davi com o rosto humilhado, caminhando, fugindo do seu filho que o perseguia de morte, com o seu exército, e Semei ia no flanco, à direita, levantando poeira, gritando, fazendo barulho e chamando Davi de assassino, e daí para baixo. E assim foi. E Davi aceitou aquela humilhação e falou assim no final: quem sabe Deus leva em conta essa minha humilhação e perdoa os meus pecados.
Então olha a força disso. Olha a força disso para quem exerce autoridade, né? Para quem tem autoridade sobre outras pessoas. É um exemplo para nós. Quem de nós estaria disposto a agir com um coração tão grande, tão magnânimo quanto o de Davi nessa ocasião? Esse texto de Semei é um episódio dentre tantos outros, mas que não é muito conhecido. Eu queria trazer justamente para nós pensarmos. E o último, fechando, é no final da vida, não do rei Davi, né? Mas no desfecho de todo esse drama. O que acontece é que eles conseguem fugir e se refugiar num determinado lugar, e quando Absalão com os seus chegam para tentar pegar Davi, eles já estavam mais intocados e conseguem reagir e derrotar o exército e pô-los em fuga. E nessa eles matam também Absalão. E na verdade Absalão escapou, ele fugiu e ficou preso numa árvore. Então, quer dizer, praticamente como se a providência tivesse matado, né? E depois só os soldados terminam de tirar-lhe a vida, né? E Davi o tempo todo, enquanto eles depois estavam voltando, quando eles voltam, Davi pergunta: como vão as coisas? Como vai a guerra? Não, nós estamos vencendo. Ele fala assim: tudo vai bem para o meu filho Absalão? Meu filho Absalão está em paz, está bem? Olha ele querendo perseguir ele de morte, ele preocupado com Absalão. E aí eles falam: não, Senhor, Deus deu a sorte que deu a Absalão a todos os seus inimigos, nós o matamos, ele morreu. E aí vai dizer o texto, é comovente a escritura nesse momento, vai dizer que o coração de Davi ficou gelado naquele momento, e sentiu uma profunda dor por causa da perda de seu filho. E ele começou a gritar: não, Absalão, meu filho Absalão, 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 meu filho Absalão, por que não morri eu no teu lugar? Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. E é curioso que a escritura, que é sempre tão discreta, ali ela repete o termo várias vezes. Quantas vezes ele repetiu o nome do filho e disse: meu filho, Absalão, meu filho Absalão, e chorava: por que não morri eu no teu lugar? E aí depois, quando eles voltam para Jerusalém e Davi continua reinando, diz o texto que o exército de Davi entrou amuado, triste, como se tivesse perdido a guerra. Naquele dia a vitória se transformou em luto por causa das lágrimas, da tristeza de Davi pela morte do seu filho Absalão. Então eu vejo ali de maneira muito clara como Davi, ele tinha de fato aquilo que Deus já dizia lá no início, apesar dessa miséria, dessa fraqueza, mas ele tinha aquilo que Deus disse lá no início: eu encontrei um jovem com coração como o meu, e é ele que vai reinar sobre o meu povo, vai ser misericordioso, porque ele também tem suas misérias e fraquezas, e vai poder usar de misericórdia, e ele tem de fato um coração como o de Deus, porque Deus é assim conosco, que somos seus filhos. E quantas vezes nos revoltamos, nos rebelamos contra o amor de Deus? Quantas pessoas querem matar Deus da sua vida, querem excluir Deus da tua vida? Deus está morto, para mim Deus não existe. Para essas pessoas Deus chora, lamenta e fala: por que não morri eu no teu lugar? E foi isso de fato que ele fez em Jesus. Ele veio até nós e morreu no nosso lugar, e ele grita o nosso nome e diz: meu filho, minha filha, e repete o nosso nome, e lamenta quando nós nos ausentamos, quando nós nos afastamos dele. Então isso, olhando para Davi, a gente compreende uma sombra pequena assim, né, do amor que Deus tem tão grande por nós, né? Então vamos tomar posse desse amor grandioso que Deus tem por nós. Tá bom, já foi bastante coisa. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé.